Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como o continente africano se apresenta no século XXI, né? Se a gente pode dizer que o continente africano ele é um continente estratégico no cenário internacional do século XXI, se a gente pode dizer que o continente africano está na periferia do sistema internacional, se a África é um continente pilhado, saqueado, ou se está apresentando transformações aí muito inovadoras para esse século que estamos iniciando. Então, para essa discussão, eu trouxe dois artigos para a gente debater e eu vou deixar os dois disponíveis aqui na descrição do vídeo. O primeiro se chama Crise Econômica Global e a Pilhagem da África. É do professor Patrick Bond, né? Ele é da Geografia Econômica. E aí ele é também professor na University of the Western Cape School of Government, na cidade do Cabo, África do Sul. O outro texto é A África na Ordem Internacional do século XXI. Mudanças epidérmicas ou ensaios de autonomia decisória. Esse texto é do professor José Flávio Sombra Saraiva, do Instituto de Relações Internacionais da UNB e diretor-geral do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais. Então, eu posso dizer que esse canal está na sua terceira temporada, onde na primeira eu resolvi algumas questões de vestibular e também trazia aí vídeos sobre pesquisas de assuntos bastante diversos. Numa segunda eu fiz lives sobre vários assuntos em geografia, onde eu convidei uma galera para poder ter uma troca interessante. E aqui nessa terceira temporada eu vou trazer leituras que eu tenho feito, né? Muitas delas ligadas à minha pesquisa, né? Eu pesquiso a agenda brasileira para a África, a geopolítica brasileira para o continente africano. E esses dois textos eu acho que eles são muito interessantes de serem apresentados juntos, porque por mais que eles tenham aí mais de 10 anos de vida, eles são textos que apresentam objetivos diferentes sobre o continente africano. Cada um quer que a gente perceba o continente africano de uma forma diferente do outro. Então acho que dá para construir uma visão bastante legal. Bom, no primeiro texto, o texto do professor Patrick Bond, né, a Crise Econômica Global e a Pilhagem da África, ele já mostra ali uma citação do Marx, né, onde ele fala que a descoberta do ouro e da prata no continente americano e a transformação da África num aglomerado comercial para a caça de peles negras são o alvorecer rosado da era da produção capitalista. Então ele vai mostrar que esse capitalismo que vai se tornar, vai ter o globo como teatro, né, ainda nas palavras do Marx, ele vai ter o seu alvorecer, o seu início, digamos assim, nessa chegada dos europeus no continente africano e no continente americano, onde esses dois vão ser marcados por uma exploração, seja a exploração através da escravidão, seja a exploração dos recursos naturais. E aí ele vai a seguir falar sobre a visão dominante do senso comum que você tem sobre o continente africano e sobre os problemas dessa visão. E aí ele vai num escritor conservador estadunidense, como ele mesmo chama, né, chamado Robert Kaplan. E em 1994, Robert Kaplan descreveu o continente africano como um continente com um futuro definido em termos de doença, superpopulação, crime desmedido, escassez de recursos, migrações de refugiados, crescente erosão dos estados nacionais e fronteiras internacionais e empoderamento de exércitos privados, firmas de segurança e cartéis internacionais de drogas. Então, essa realmente é uma imagem bastante difundida. Até eu mesmo, quando estou dando aula, eu costumo perguntar para os alunos: quando eu falo em África, o que vem à sua cabeça? E aí se fala sobre epidemia, sobre fome, sobre guerra, sobre refugiado, né, sobre essa questão dos cartéis de drogas. E isso não é uma mentira. Agora, onde está o problema dessa percepção? É que essa percepção em si, ela não vai trazer as causas desses problemas. Por que esses problemas existem? Em seguida, ela não vai trazer qual seria a solução para esses problemas. E outra, ela limita o continente africano a esse problema. O continente africano ele não é só constituído desses problemas. Então é coisa mais complexa. Essa percepção ela é simplificadora. E aí o Patrick Bond ele vai ter um parágrafo muito bacana nesse texto, onde ele vai listar toda a origem desses problemas. E alguns é interessante a gente pensar, né, como essas questões todas são causadas no continente africano. Então ele começa falando do comércio forçado datando de séculos. Então, né, por muitos séculos, desde a chegada dos primeiros colonizadores, o continente africano é forçado a comercializar com a sua metrópole, né, com as metrópoles europeias.
Então, no comércio onde a Europa força a África a comercializar consigo, a gente vai ter anos do acúmulo de uma vantagem europeia e de uma desvantagem africana. Então, a gente tem ali, né, o que até o Marx vai falar na citação que o Patrick Bond usou, né, de uma acumulação que ela é muito importante para o alvorecer desse capitalismo. Então, essa acumulação ela é uma acumulação com base numa expoliação, numa pilhagem, num saque, né, numa relação assimétrica, numa relação de desvantagem, como queiramos entender, né. Ele também vai falar da escravidão, que arrancou e desapropriou cerca de 12 milhões de africanos, do roubo das terras, onde os colonos europeus passaram a cultivar, né, e os africanos autóctones ficaram sem acesso a essas terras, dos esquemas perversos de taxação, que prejudicam a África tanto quando ela exporta, tanto quando ela importa, dos metais preciosos levados embora, da apropriação das antiguidades que hoje estão em museus britânicos e de várias outras partes do planeta, né? Das ideologias racistas que emergem no século XIX para justificar a colonização, né? E a gente sabe que, além da colonização em si, né, ela continua, após a independência, né, esses discursos racistas, eles continuam dando base, dando substância, dando poder a discursos de opressão dos negros, né, e de outros grupos raciais que eles são explorados. Então, esses discursos racistas eles não estão mortos, eles ainda servem a uma superexploração de uma camada da população para que outra possa acumular o valor explorado delas, né? Então a gente vai ter também, ele vai falar da divisão entre 1884 e 1885 da África em territórios disfuncionais numa sala de negociações em Berlim. É a Conferência de Berlim, onde o continente africano ele foi dividido dentro de uma sala em Berlim, na Alemanha, né, entre as grandes potências imperialistas europeias do século XIX. Então a gente teve dentro de um mesmo território administrado por uma mesma metrópole uma série de povos diferentes e por vezes até inimigos, né, coexistindo sob uma mesma liderança, onde obviamente um vai se sentir subrepresentado, onde um vai ser um pouco mais privilegiado, entre aspas, que outro. Então isso vai gerar uma série de conflitos, onde a gente tem povos sendo separados sob domínio de colônias de metrópoles diferentes, né, o que é um grande problema. A instalação de colonos, o que vai levar a regimes como o apartheid na África do Sul, onde os colonos ingleses e seus descendentes desfrutam de vantagens absurdas até hoje, né? A África do Sul ela está sempre figurando aí muitas vezes em primeiro lugar nos rankings de países mais desiguais do mundo. E entre os descendentes dos colonos e os descendentes dos autóctones, adivinhem quem, né, está nas melhores posições. Então ele também vai falar, né, não só do apartheid, ele também vai falar da ocupação alemã na Namíbia, das colônias portuguesas, do Congo belga, né, que são exemplos mais gritantes, como ele diz, dessa questão dos colonos que vão se transformar em verdadeiras elites dentro desses países. E a gente sabe que a função de uma elite é explorar o restante da população. Ou seja, enquanto um lado é explorado, o outro acumula os frutos do trabalho e de tudo aquilo que é saqueado, que é negado, que é roubado dessa população que não integra essa elite, né? Também vai falar dos campos de batalha da Guerra Fria, onde durante a Guerra Fria a gente tinha grupos apoiados e armados por Estados Unidos e outros grupos apoiados e armados pela União Soviética, o que potencializou, o que agravou, o que fez perdurar mais do que aconteceria aconteceria extremamente sangrentos no continente africano. Ele vai falar dos diamantes de sangue, onde a gente tem aí verdadeiras máfias, grupos criminosos, guerras e mortes para extração e venda de diamantes, né? Até hoje em dia muitas marcas elas buscam rastrear, né, os diamantes para provar que seus diamantes não são diamantes de sangue, em busca de que eles tenham um maior valor agregado, né, de se trazer algo para sua marca. Então é isso, dentro do sistema capitalista de produção, né, tudo busca o valor. Então, quando você compra um diamante, você assim, né, na verdade, eu nem conheço pessoas que compram diamante, mas na verdade, né, esse diamante, isso agrega à marca, o fato dele não ser um diamante de sangue, né, enquanto a preocupação devia ser bem outra, né. Ele vai falar da questão das faixas de caça, né, onde animais como rinocerontes e elefantes, eles são caçados e aí suas populações são dizimadas
em nome de retirar suas presas e isso ser colecionado por ricaços aí ao redor do mundo. E ele vai falar do papel das corporações, de empresas que exploram o trabalho africano, né? E aí a gente vai ter o seguinte, né? Como eu falei, acabei de falar das marcas que querem agregar valor aos seus produtos, uma potência global hoje em dia, ela precisa agregar valor ao seu nome, né? Como assim, Gustavo? As potências, elas precisam construir uma imagem, elas precisam construir uma legitimidade. Então, para elas serem percebidas como legítimas, como boas, elas vão destinar investimentos. Seja aí de mobilizar pensadores para transformarem, repaginarem a imagem dessas potências, seja muitas vezes em investimentos em projetos para repaginarem, agregarem valor, agregarem legitimidade a essas potências, para que elas ganhem o que a gente chama de um soft power, de um poder brando, né? Para elas ganharem o poder de serem bem percebidas, de terem credibilidade, né? De serem aí lideranças conhecidas como boas lideranças, para que se parta do princípio de não, a gente pode seguir o que eles propõem, a gente pode colaborar com eles, né? Essa questão de construir uma legitimidade, de ser bem percebido. Isso dá muito poder. O que acontece é que o Patrick Bond, numa outra obra dele, no livro A Pilhagem da África, ele vai chamar isso tudo de ajuda fantasma, onde são investimentos que eles não vão de forma alguma à raiz desses problemas, e às vezes até agravam esses problemas. E ele vai falar num capítulo que eu acho bastante interessante sobre o perdão de dívidas. Perdoou uma boa parte dos juros de uma dívida, mas já era uma dívida que ninguém ia pagar. E aí se torna um grande investimento, entre aspas, que não vai ter nenhuma tradução na vida dessa população. E pior, né? Ao mesmo tempo que isso vai limpar a barra, vai construir uma imagem mais positiva dos países que estão, entre aspas, perdoando os juros dessas dívidas, né, que a gente vai falar já sobre essas dívidas, ainda vai construir nos países africanos aquela imagem de, poxa, nem assim eles conseguiram, né? Então, assim, é bastante complicado, né? É uma passagem de culpa. E a questão é, como esses países se endividaram? Eles se endividaram porque foram explorados. Então, um país explora, né? Aí o país explorado vai acumulando um prejuízo, ele precisa se endividar, e quem empresta o dinheiro? Muitas vezes o mesmo que o explorou, ou quem explorou outros, né? Nem sempre é na mesma direção, né? Mas o sentido é sempre partindo do explorado para um explorador, mesmo que não seja o seu explorador, né? E aí muitas vezes a gente vai ter reuniões, metas desenvolvidas dentro das Nações Unidas, do FMI, do Banco Mundial, visando entre todas as aspas possíveis ajudar esses países a vencerem os seus problemas. Mas, por exemplo, quebrar a patente dos medicamentos necessários para o tratamento do HIV, isso não é feito. E aí o Patrick Bond, ele vai falar sobre o caso da África do Sul, que concentra muitos casos de pessoas com HIV positivo, né? Pessoas vivendo com HIV positivo. E aí ele vai falar o seguinte: manter vivos a maior parte dos cerca de 5 a 6 milhões de HIV positivos através de remédios patenteados custa mais do que tais pessoas valem. Então, no fim das contas, é muito mais sobre custo do que sobre o valor do que está sendo feito. Então, algo que seria aí uma solução muito simples, contudo, que vai afetar diretamente lucros da indústria farmacêutica, que é uma indústria gigantesca, né? Nada sobre isso é feito. E aí a gente vai ter também algumas soluções bastante absurdas, né? Onde ele vai falar que foi dito numa reunião do Banco Mundial, né, que se considera uma lógica econômica importante por trás do despejo de um carregamento de lixo tóxico nos países de mais baixa renda. É impecável e nós deveríamos encará-la. Ou seja, por que a gente não paga uma grana para esses países para eles receberem lixo tóxico? Ou seja, você vai vender a saúde dessas pessoas, a saúde dos ecossistemas, a estabilidade dos ambientes. Você vai vender, né, você vai vender o futuro, você vai vender a saúde das pessoas. É um grande absurdo, né, quando a lógica é econômica apenas, né, e quando a gente fala de economia, de um lado acumular dinheiro e o outro não, né, porque a economia é bem maior do que isso. E aí ele vai no Trotsky, no conceito de desenvolvimento desigual e combinado. Eu gosto muito dessa teoria, porque realmente não é muito difícil a gente perceber que os países do mundo eles têm um desenvolvimento desigual, né? Seja um desenvolvimento humano de qualidade de vida, seja um desenvolvimento de produção de riqueza.
ele é desigual, ok? Até aí eu acho que eu não estou contando novidade para ninguém, mas ele também é combinado. Porque à medida que um se desenvolve muito e o outro se desenvolve pouco, ou apresenta uma piora, seja nos seus índices de produção de riqueza, seja no seu desenvolvimento humano, na sua qualidade de vida, isso significa que esse que está avançando, ele pode emprestar dinheiro, ele pode criar condições e exigir, né, condições mais vantajosas para os negócios. Então, enquanto tem um país empobrecendo, outro está enriquecendo às custas do empobrecimento deste. Enquanto um vende produtos altamente valorizados e serviços sofisticados, o outro está vendendo produtos desvalorizados, o outro está vendendo serviços desvalorizados e vai estar empobrecendo, né? Então é um fluxo, né? Hoje em dia a gente vive num capitalismo muito mais financeirizado. Então, para onde estão indo os melhores investimentos, para onde estão indo os piores investimentos? Então, para um poder, né, receber os melhores investimentos e fazer investimentos muito rentáveis, precisa que o outro faça investimentos ruins, outro receba investimentos ruins. É um desenvolvimento desigual e combinado, onde um avança às custas do retrocesso do outro. E ele vai usar também um conceito da Rosa Luxemburgo, onde ele vai falar que a gente vive num processo permanente de superexploração em escala mundial, porque essa exploração ela é uma exploração econômica, ela é uma exploração financeira, ela é uma exploração ambiental, ela é uma exploração múltipla, uma exploração complexa e cada vez mais intensa, né? O superexploração ele torna isso bastante pesado, né? Então, o que acontece? Entre as soluções apontadas, os pensadores dos países centrais e das instituições poderosas aí do nosso planeta, né? A gente vai ter aí, quando ele fala sobre uma reunião acontecida em 2005, com os mais importantes ministros financeiros do mundo, eles vão afirmar que a solução para os países, né, do terceiro mundo, entre aspas, né, essa terminologia ela já caiu em desuso, né, eles deveriam buscar sempre a estabilidade macroeconômica. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Uma crescente transparência fiscal, né, que ela é essencial para combater a corrupção. Transparência fiscal é ruim? Não, mas é uma solução também bastante óbvia, né? Incentivar o desenvolvimento do setor privado. Então, uma vez que você privatiza a saúde e a educação, por exemplo, isso vai estar mais importante. Essas empresas né, que compram e vão oferecer esses serviços, eles vão oferecer visando o desenvolvimento da população, uma saúde de qualidade para todos, uma educação de qualidade para todos ou só o lucro, né? É bem complicado, né? Bem tendencioso, né? Um sistema legal digno de crédito. Também é interessante, né? Que a criação e a execução de leis, né? O sistema judiciário, eles tenham credibilidade, mas até aí também bastante óbvio. Eliminação de entraves ao investimento privado. Ou seja, sem entrave ao investimento privado, mas assim, e se esse investimento for ruim? Se esse for um investimento que cria impactos ambientais muito ruins, muitas vezes irreversíveis, que ele explore pessoas, que ele desaproprie pessoas das suas casas, né? Será que não é necessário um controle, né? E esses investimentos sejam eles domésticos e estrangeiros. Então, todas essas medidas elas são mais uma medida para domesticar a África, para que ela possa receber cada vez mais investimentos estrangeiros, por piores que eles sejam para a África e melhores para os investidores, ou será que é realmente para resolver os problemas mais graves do continente africano? E é aí que ele vai para um conceito do David Harvey, que é da geografia também, que é o conceito de ajuste espacial. Ou seja, que você vai ter nos países que já estão muito integrados às manobras mais modernas no mercado financeiro, um acúmulo muito grande de capital para investir e falta de oportunidades para que esses investimentos sejam muito rentáveis. E uma vez que você expande essas fronteiras do capitalismo mais modernizado, né, que você, desse capitalismo financeiro, onde você expande essas fronteiras, você consegue, né, dar um novo fôlego a esse capitalismo, né? Para o Harvey isso é uma solução paliativa, porque vai chegar uma hora que o planeta é finito, né?
Então, uma vez que você domestica é uma palavra muito ruim, eu vou usar outra. Uma vez que você prepara esse terreno no continente africano para receber esses investimentos, que vão ser muito rentáveis, né, para os grandes investidores americanos, europeus, japoneses, australianos, até mesmo brasileiros, né, e que vão ser prejudiciais tanto para o trabalhador africano quanto para o meio ambiente, né, você está criando esse ajuste. Né? Então, só para voltar um pouquinho, quando a gente fala desses ajustes macroeconômicos, essa estabilidade macroeconômica, isso tem a ver com disciplina fiscal, ou seja, reduzir os investimentos públicos. Né? O que se torna muito necessário em situações de crise é você enxugar isso, né? Ou seja, são investimentos que já são urgentes, que já são insuficientes em muitos países africanos, né? Você ainda enxugar isso. Reordenar as prioridades, não preciso nem falar em que sentido, né? No gasto público. Uma reforma tributária, que deve ser, né? Que aí eu pergunto, será que é uma reforma tributária para taxar as grandes fortunas, de fazer uma distribuição mais interessante da renda? Provavelmente não. Liberalização das taxas de juros, taxa de câmbio competitivo, liberalização do comércio, liberalização do investimento estrangeiro direto, ninguém fala sobre a qualidade desses investimentos e das consequências, né? Privatização. Pessoal, como é que uma coisa que é de interesse público pode ser privatizada? Né? Aqui no Brasil a gente tem experiência de privatizações bastante controversas e bastante ruins. Desregulamentação, né? Ou seja, que é essa liberalização, né? Deixar na mão das empresas, né? E direitos de propriedade, ou seja, você garantir que o investidor, né? Você pode ter uma grande parte, uma parte absurda da população sem acesso à terra, né? Mas que ninguém vai invadir a terra de um grande investidor europeu. Né? Invadir também é uma palavra muito ruim, né? Eu vou trocar por ocupar, né? Porque quando a gente fala em invadir, a gente tira a legitimidade da coisa. E qual é a função da terra? A função da terra não é gerar trabalho, não é produzir alimentos. Então, quando a gente tem uma parte da população que está sem trabalho, está sem alimento, será que o nome correto é invadir? Né? Ou seria ocupar a terra para dar àquela terra uma função digna, né? Uma função importante. E aí o que eu acho interessante é que muitos autores falam sobre o crescimento econômico de muitos países da África. E aí a gente vai ter um grupo chamado Grupo Redefinindo o Progresso, de São Francisco, nos Estados Unidos, onde eles vão subtrair do PIB, do Produto Interno Bruto, da produção de riquezas, né, medida em dólares, né, ele vai retirar uma série de custos e vai mostrar que muitas vezes o aumento do PIB de muitos países africanos, ele esconde, ele camufla uma série de prejuízos. E esse IGP, o Índice Genuíno de Progresso, ele vai chegar aí a um valor muito mais honesto. Por quê? Ele vai subtrair do PIB, ele vai tirar do PIB o custo do crime e do colapso familiar. Ele vai agregar o trabalho voluntário, ele vai corrigir a distribuição de renda, premiando a igualdade, ele vai subtrair o esgotamento dos recursos naturais, ele vai subtrair a poluição, ele vai subtrair os danos ambientais de longo prazo, como mudança climática, geração de lixo nuclear, ele vai adicionar oportunidades de aumento do tempo de lazer, ele vai levar em conta a vida útil dos bens duráveis que as pessoas adquirem e da infraestrutura pública, ele vai subtrair a vulnerabilidade de ativos estrangeiros. Ou seja, né, quando você está muito vulnerável, muito dependente, seja de investimentos ou de empréstimos estrangeiros, né, principalmente de investimentos, o que acontece? O país que investe no seu entra em crise e o seu fica como? Você tem algum grau de autonomia? Né? Então, esse IGP ele vai mostrar que o continente africano ele ainda é um continente de países muito explorados. Ele vai mostrar que essa exploração ela segue nos dias de hoje, né? Com a patente à propriedade intelectual, que muitas vezes impede, às vezes, o tratamento de doenças no continente africano, as privatizações cercadas de fraudes para seguir esse receituário neoliberal, né? A biopirataria, onde produtos africanos ali eles vão servir, né, onde patrimônios, né, da fauna e da flora vão ser apropriados por grandes empresas estrangeiras que vão gerar lucros que não vão parar nesses países africanos, né? E o fato de também, eu posso acrescentar, né, de que muitos países ricos, eles têm subsídios, né, ou seja, eles patrocinam, eles investem de alguma forma na sua produção e vão impedir que os países africanos exportem para eles, principalmente na agricultura. A gente tem uma divisão internacional do trabalho, onde o capital,
né, mais lucrativo, onde os serviços mais refinados, onde os produtos industriais com maior valor agregado, eles, né, estão nas mãos de alguns países que lucram muito com isso, enquanto outros países nessa divisão internacional do trabalho, né, tem aí uma verdadeira escassez desse capital para investir, que vão ter aí também uma indústria de baixa tecnologia, ou mesmo depender apenas de produtos primários, né, e aí vão estar numa posição de desvantagem que contribui para esse desenvolvimento desigual e combinado, certo? Quando a gente vai para o texto do professor Saraiva, ele vai para uma outra vertente, né? O professor Saraiva, ele vai falar que o continente africano, né, ele vai partir de uma tese, na verdade ele chama de hipótese, diz que o continente africano assiste uma transição positiva para um novo patamar de inserção internacional no início do novo século. E aí ele vai se basear em 3 conceitos. O primeiro vai ser o avanço gradual dos processos de democratização dos regimes políticos e a contenção dos conflitos armados. Isso é bom? É bom? É positivo? É positivo, mas a gente sempre se pergunta, né? Isso é bom, suficientemente bom, ou ainda faltam ali compensações importantes, né, que o sistema internacional, principalmente os seus grandes atores, né, as pessoas que estão por trás dos grandes movimentos do sistema internacional devem ao continente africano, né? B. Crescimento econômico associado a performances macroeconômicas satisfatórias e alicerçadas na responsabilidade fiscal e preocupação social. Então, vamos lá, esse crescimento econômico, ele provavelmente não é aquele IGP que a gente viu, subtraindo todas essas questões. Essa preocupação social, né, por mais que a gente possa até às vezes ver um ou outro avanço social em países africanos, a gente sabe que eles ainda deixam muito a desejar. C. A elevação da autoconfiança das elites por meio das novas formas de renascimentos culturais e políticos. Bom, né, então a questão é a seguinte, né, as elites elas agem em favor de si. E quando a gente pensa em elite, a gente pensa em um grupo muito pequeno, muito poderoso, disposto a fazer tudo para manter seu poder, seu prestígio e aumentar a sua riqueza e seu poder. Então, né, elites autoconfiantes nem sempre são a melhor saída. Na verdade, nunca. Então ele vai falar que a África subsaariana ela está crescendo cerca de 5 a 6% ao ano desde 2003. Né? Ok, né? É um crescimento importante, mas é aquilo, a gente não sabe os custos ambientais e sociais, né? Ou mesmo econômicos, de dependência econômica que esse crescimento, aos quais esse crescimento está atrelado. Né? Então ele vai falar de inflações devidamente controladas, do aumento das exportações, isso tudo é importante a gente observar, né? Eu acho que esse texto ele mostra, ele é um texto que ele busca incentivar que se invista na África, que a gente vai ver ao longo desse texto, né? Mas eu acho importante que ele mostre também dados diferentes do continente africano, dados que o Patrick Bond provavelmente não mostraria, né? Mas então ele vai falar também sobre uma coisa interessante, né? Assim como o Patrick Bond, ele vai falar da imagem pintada do continente africano. Ele vai mostrar que as tragédias e os genocídios ganham cor espetacular nas televisivas, enquanto as experiências de estabilização e crescimento econômico, assim como as iniciativas políticas de redução da pobreza e das doenças endêmicas na África são silenciadas. Realmente, eu concordo que se dá muito mais voz aos problemas africanos do que as soluções que surgem lá, do que a esperança, né, e os movimentos que nos suscitam esperança no continente africano. Né? Isso é importante de se ver. Agora, não é só isso, foi como eu falei quando eu comentava outro texto, não é só sobre a gente ver os progressos. Né? O progresso, assim como os problemas, o progresso também tem que ser problematizado. Né? Esse progresso, será que ele está sendo visto na sua integralidade? Será que ele não tem consequências ruins? Será que ele é suficiente? Ele tem que ser problematizado. E aqui o professor Saraiva ele não problematiza tanto, né? Mas, da mesma forma, os problemas eles também não é para você ignorar os problemas, é para você pensar, né, no que os causa e quais são as soluções. Em seguida, né, ele vai falar coisas importantes também, mas que a gente vê que ele fala como quem quer convencer de que se deve investir no continente africano. Então ele como vende essa ideia de África como um continente pronto e decisivo para se receber investimentos. Então os africanos não querem que seu continente do século XXI seja lido como fonte
da imaginação política dos outros, mesmo dos seus descendentes nas Américas, apenas como um lugar do sagrado, do passado, de dívidas históricas espalhadas por todo o mundo e do diálogo global dos afrodescendentes, informado da noção da diáspora. Embora tais temas sejam relevantes, não são as prioridades do movimento vivido pelas sociedades africanas no novo século. Gente, a dívida global para com a África, ela é importantíssima, né? Eu acho que ela é prioritária também. É interessante que ele fale, né, que os africanos do século XXI eles querem, né, controle da narrativa sobre o continente africano. É importante, né? Se discute muito hoje na universidade quantos autores africanos a gente lê falando sobre a África e quantos não são da África. Mas, ainda assim, a gente tem aí o pessoal importante falando sobre esses problemas africanos também. Não é para eles serem esquecidos, né? E uma parte importante que eu acho muito interessante desse texto, embora seja falada com outra intenção, é que quando ele fala que o continente africano ele nunca esteve separado das políticas globais, né, das políticas mundiais, né, do sistema internacional, né, mas ela sempre esteve ligada, né, e ela sempre esteve presente nos fluxos dos eventos que mudam as configurações de poder. Então, sim, né, o continente africano está diretamente ligado, ele foi chave para o enriquecimento das potências europeias, ele foi chave para a geopolítica americana e para a geopolítica soviética durante a Guerra Fria, e é chave hoje no século XXI. O continente africano, quando a gente pensa no continente africano como periferia, isso não significa que ele não seja central para tudo que acontece hoje em dia. Quando a gente pensa em centro-periferia, a gente pensa em características e relações. Então, os países centrais, eles seriam os países da riqueza, da produção de conhecimento e inovação e da liberdade. Enquanto os periféricos seriam os países da pobreza, os países da falta de inovação e de produção de conhecimento e da falta de liberdade. E a gente teria uma semi-periferia intermediária e também das relações, onde o centro explora a semi-periferia e a periferia ela depende da semi-periferia, a semi-periferia depende do centro e a periferia depende do centro. Então, seria isso. Mas isso não quer dizer que o continente africano ele não seja decisivo, né? Que ele esteja à parte de tudo o que acontece, né? Inclusive como ele é decisivo. E aí o professor Saraiva ele vai falar sobre como ele é decisivo, que a potência mais promissora, né, a China, potência econômica mais promissora que a gente tem hoje em dia, como ela está investindo pesado no continente africano, né? Investindo em projetos de cooperação com a África, investindo em infraestrutura, onde ele chega a dizer que não há uma capital na África sem uma obra pública imponente feita com recursos chineses, né? Então, onde ele vai mostrar para a gente que a China ela está extremamente interessada, ou seja, que o continente africano ele é central para qualquer país que busque ascensão política, aliados políticos, e que busque crescimento econômico significativo no século XXI. Então ele mostra que o continente africano ele é chave, ele está no centro, ele é estratégico, certo? Então ele vai mostrar esse outro lado. O vídeo está se alongando bastante, mas eu gostaria de mostrar isso, né? Como o Patrick Bond ele quer desmascarar todos aqueles que dizem estar solucionando as questões da África ou propondo soluções, enquanto na verdade só exploram mais, onde muitas vezes essas ajudas elas são danosas. E quando ele fala sobre cooperação, que é um tema que eu estudei durante o mestrado, é interessante, porque você vai construir na África, você vai emprestar dinheiro a juros mais baixos, mas isso tudo vai gerar lucro. E muitas vezes a cooperação em agricultura, por exemplo, você leva um modelo agrícola que deu muito certo para o Brasil, para o continente africano, e às vezes dá muito certo lá, mas eles continuarão dependentes de insumos brasileiros, né? Então, né, que muitas vezes essas soluções elas buscam explorar ainda mais, ou elas são ineficazes, ou elas servem apenas para construir uma imagem mais legítima para esses países. Já o professor Saraiva, ele quer mostrar o continente africano, ele quer vender o continente africano como chave para países que queiram ocupar um lugar de destaque na economia global, no sistema internacional. E ele vai apontar todos os dados para isso, embora por vezes me incomode um pouco
ele não tratar da origem dos problemas ou de soluções urgentes para problemas urgentes no continente africano. Bom, é isso. Até um próximo vídeo.